Em certo momento da vida do estudante, ele começa a se deparar com essas letras entre os números. Ouve-se muito essa reclamação do porquê misturar nas palavras do estudante letras com números. Então isso é muito complexo que o aluno entenda o conceito do uso de letras entre números, como eles mesmos dizem. Primeiramente, devemos entender que a matemática tem três grandes áreas. A área da aritmética, que é onde nós tratamos apenas os números, né, com as suas operações básicas, né, chamadas de operações fundamentais. Temos a geometria, né, que analisamos as formas geométricas no espaço. E temos a álgebra, que é essa mistura de letras e números. Por isso chamamos esse tipo de equação de equações algébricas. Essa é a equação algébrica do primeiro grau, né? Como todos sabem, primeiro grau por quê? Porque a incógnita aqui está elevada a 1. Então todo mundo tem uma noção de como se resolver a equação de segundo grau. A ideia desse vídeo é trazer um contexto melhor na resolução. Vamos pensar o seguinte: em uma equação, chamamos essa parte aqui de segundo membro e essa aqui de primeiro membro. Em equação temos dois membros. Esses membros, eles se equivalem. O peso desse membro é o peso desse membro. Isso aqui, tudo isso aqui é igual a isso aqui. Portanto, se eu faço o seguinte: 5x mais 1 é igual a menos 9, mas eu quero mexer sem modificar o peso dos dois membros. Eu posso colocar aqui um mais 2 aqui e um mais 2 aqui. Isso não modifica em nada. Então a ideia é essa: é você modificar a equação sem precisar esse translado entre membros. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos repetir aqui a equação. X mais 1 é igual a menos 9. Então, a ideia é manter o termo algébrico em um dos lados e os termos aritméticos no outro lado. Então, eu não preciso estar fazendo esse transporte de elementos. Eu posso pensar na ideia de equação como uma igualdade e fazer o seguinte: 5x mais 1. Eu acabei de falar que precisamos manter os termos aritméticos de um lado direito, e os termos algébricos do lado esquerdo. Então vamos fazer o seguinte: vamos cancelar os termos aritméticos no primeiro membro. Então, se eu tenho aqui um mais 1, para cancelar eu vou ter que subtrair menos 1. E aqui no segundo membro eu vou fazer a mesma coisa. Se eu coloquei um mais 1 no primeiro membro, eu tenho que colocar, aliás, se eu coloquei um menos 1 no primeiro membro, eu tenho que colocar um menos 1 também no segundo membro. Agora nós podemos responder normalmente: 5x mais 1 menos 1, eu cancelo, vai ser igual a menos 9 menos 1. Lembre-se, sinais iguais, eu vou manter o sinal e somar. 9 mais 1, 10. Ok, mas aqui ainda temos um termo aritmético.
devemos deixar apenas o termo algébrico no primeiro membro. Então, vamos fazer novamente o que acabamos de fazer. Nesse caso, eu tenho que dar um jeito de tirar esses 5 daqui. Mas como vou fazer isso? Simples. Vamos pensar. Eu tenho 5x e quero tirar ele daqui. Então eu vou dividi-lo por 5. Porque 5 dividido por 5 é 1. Então quando eu faço essa divisão por 5 aqui, eu tenho que fazer do outro lado. Menos 10 dividido por 5. Observe que o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Não vai modificar em nada o valor final. Então, mais uma vez, eu cancelo aqui, que 5 dividido por 5 dá 1. Aqui vai ficar o x é igual. E menos 10 dividido por 5 é menos 2. Quando você colocar esse menos 2 aqui, esse valor desse lado da equação vai ser igual a esse valor. Vamos ver. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 mais 1, menos 9.